Sabe aquele pessoal que acha que tem um mundo nas mãos só porque sabe uma coisa aqui e outra ali? Na verdade, é a pretensão, sabe? A pretensão ela é a coisa mais inconveniente que existe. Pensa num negócio difícil é lidar com alguém pretensioso. A gente vive num mundo onde as pessoas vestem suas opiniões como se fossem armaduras, né? Como se elas tivessem descoberto a fórmula da vida, sei lá. Mas será que essa arrogância toda tem alguma substância ou é somente uma casca vazia, sabe? É só pra mostrar alguém que talvez saiba alguma coisa. Veja, a pretensão é aquela vozinha que fica lá internamente sussurrando, dizendo assim: você já sabe de tudo, não precisa aprender mais nada. A pretensão ela coloca a gente num pedestal, sabe? E esse pedestal, na verdade, distancia a gente da realidade. Sabe qual é o problema? O problema é que quanto mais alto a gente se coloca, maior é a queda. A vida ela tem um jeito engraçado, talvez, de colocar a gente no lugar correto. Ela tem um jeito todo especial de mostrar que ninguém é tão grande quanto pensa, sabe? E a queda, ela é dolorosa. A gente acha que sabe, mas na verdade, talvez no fundo a gente não saiba de nada. A verdadeira genialidade acho que está em perceber exatamente que a gente precisa manter os pés no chão. Sabe aquele ditado que diz assim, o menos é mais? Eu gosto muito desse modo de pensar, menos é mais. Em quase todos os aspectos, menos é mais. É sobre saber assim o quanto mais você finge saber, mais você deixa de aprender, na verdade. Aqueles que se acham donos da verdade, que subestimam o mundo, eles na verdade estão cavando a própria cova. A pretensão é um caminho extremamente curto para a ruína. Ele vai levar exatamente à ruína, ao fim. O engraçado é que quanto mais jovem, mais fácil cair nessa armadilha. Pode perceber. A juventude ela vem com arrogância assim natural, né? Eu não sei quantos anos você tem que estar ouvindo esse vídeo, mas quanto mais jovem, mais arrogante a maioria das pessoas são, sabe? É uma sede natural assim de se provar, de ser mais do que realmente é. Mas o tempo ele é um professor implacável. Mais cedo ou mais tarde, a gente vê uma queda grande do pedestal, sabe? O tempo ele mostra que o conhecimento é vasto, o conhecimento ele é infinito. E na verdade a gente é só uma partícula nesse oceano todinho. Afinal das contas, quem tem os pés no chão sabe que a verdadeira sabedoria não está em ser pretensioso, mas na verdade está em ser humilde, ter os pés no chão, estar disposto a aprender, estar disposto em reconhecer que a vida é um eterno aprendizado. Talvez minha vivência e experiência traga até algo de positivo para a sua vida, mas nada melhor do que a sua própria experiência e a sua vivência para que você forme uma perspectiva de vida totalmente sua. Esse é o ponto, sabe? Não é sobre ser o mais esperto da sala, mas na verdade ser o mais aberto a aprender. A pretensão, ela na verdade, ela fecha as portas, mas a humildade ela abre muitas possibilidades. No fim do dia, quem ganha mais? Pretensioso ou humilde? Quem acha que sabe tudo ou aquele que está disposto a aprender? Sabe? A escolha é muito simples. A gente complica. A gente aqui muitas vezes fantasia. Mas veja, a necessidade de ser o centro das atenções, na verdade, é quem move o pretensioso. Sabe, ele tem aquela vontade de ser a voz mais alta na sala. É quase que irresistível. A pretensão, ela engana. Ela é como uma ilusão de que a gente precisa ser notado, precisa ser aplaudido, precisa ser validado. Mas é uma máscara. Não é nada mais do que uma máscara. É uma máscara que a gente veste para esconder um vazio, esconder uma insegurança. Porque, no fundo, a pretensão ela é só um grito desesperado por atenção. É uma forma de dizer: ei, olha aqui para mim, eu sou importante, você precisa me ver. Mas aqui está o grande paradoxo dessa reflexão. Quanto mais você grita, menos as pessoas querem ouvir. O pretensioso ele se torna cansativo, sabe? Previsível. Ele se torna uma caricatura de si mesmo. Pode perceber. É chato ouvir alguém que é muito pretensioso. Alguém que tem a receita mirabolante.
alguém que tem um caminho pra mina de ouro, alguém que sabe de tudo. É chato. Enquanto ele tá lá, perdido nas suas próprias projeções, o mundo ele segue o seu curso. O mundo é indiferente ao pretensioso. A vida não dá mínima para o ego inflado de ninguém. Ela é crua, ela é direta. Ela te dá na cara sem pedir licença. E aí, o que é que a gente faz quando percebe que o teatro da grandeza não passa de uma piada? Vamos ser franco, a pretensão é uma armadilha para tolos. É fácil demais cair nela. Especialmente quando a gente começa a ganhar um pouco de conhecimento, começa a ganhar um pouco de experiência. O problema é que esse pouco ele se transforma num muito na cabeça do pretensioso. E ele começa a achar que é o mestre do universo, que o mundo precisa ouvir suas palavras como se fosse uma revelação divina. Chega a ser patético. A verdade é que a vida ela tem uma forma cruel de desinflar o ego. Ela te coloca em uma situação onde seu suposto conhecimento não vale merda nenhuma. Onde todo o seu ar de superioridade não passa de uma piada. Porque, no fim das contas, a sabedoria verdadeira, ela não grita. Ela não precisa se exibir. A verdadeira sabedoria, ela é silenciosa, ela é sutil. Ela se encontra naqueles que sabem ouvir mais do que falar. Naqueles que reconhecem que a humanidade é a base de qualquer aprendizado real, sabe? É uma lição amarga, mas é necessária. A gente precisa parar de se levar tão a sério. Talvez parar de achar que o mundo gira ao nosso redor, porque não é surpresa, mas um dia a gente vai descobrir, cedo ou tarde, que ele não gira ao nosso redor. Enquanto a gente tá lá se achando o dono da verdade, a vida continua e ela vai nos dar uma rasteira. Ela vai nos lembrar, por bem ou por mal, da nossa insignificância. E não há nada mais libertador do que aceitar isso. Aceitar que nós não sabemos de tudo, que nós não precisamos ser mais do que nós somos, talvez. E aí que tá, talvez, a ironia. A verdadeira genialidade, ela está em ser simples. Em saber que, por mais que a gente saiba, sempre haverá algo que escapa ao nosso entendimento. Sempre haverá um passo a mais que talvez a gente não consiga dar. Tá, talvez em reconhecer que nós somos apenas passageiros nessa vida. E a pretensão, ela é um peso desnecessário. No final do dia, quem realmente vive é aquele que tem os pés no chão, que não tem medo de cair porque sabe que a queda faz parte do processo. Sabe o que é o mais trágico? É ver alguém tão cheio de si que nem percebe o quanto está sendo idiota. Aquela pessoa que entra em uma sala como se fosse o dono do lugar, sabe? Opina aqui, opina ali. Ele despeja, assim, suas opiniões, suas perspectivas como se fossem pérolas preciosas, enquanto, na verdade, são miçangas baratas. A pretensão, meu amigo, é um espetáculo triste. Às vezes eu fico olhando assim e fico rindo por dentro, sabe? É uma peça mal ensaiada onde o ator principal nem percebe que está sendo alvo dessa gozação, desse riso. Ele acha que está sendo admirado, mas na verdade não está. O pretensioso, ele acha que está no centro do palco, quando na verdade ele está fazendo o papel de bobo da corte. Ele se acha um gênio incompreendido, mas ele não percebe que a genialidade verdadeira, ela não precisa ser anunciada. Ela é reconhecida, ela é sentida, ela não é gritada pelos quatro ventos. A pretensão, sim, é um grito de desespero, é uma tentativa desesperada de se afirmar diante do espelho da própria insegurança dele, sabe? Vamos ser realistas. A pretensão é uma doença da alma, sabe? Uma intoxicação pelo próprio ego. É como beber o próprio veneno e achar que está se deliciando com o néctar dos deuses, mas enquanto isso, quem realmente tem algo a dizer está lá quieto, observando, aprendendo, estudando. Porque a sabedoria, ela não se preocupa em se exibir, ela é segura de si. O pretensioso, por outro lado, ele precisa da plateia, ele precisa dos aplausos, do reconhecimento constante. Ele é um mendigo de atenção. E aí vem a vida sempre pronta para dar aquela lição básica no pretensioso. Aquela rasteira que faz ele cair de cara no chão e perceber o quão ridículo ele estava sendo. Porque, assim, a vida, ela tem um jeito muito particular de lidar com a pretensão, sabe? Ela te ignora até o momento em que ela resolve te expor de uma hora para outra. E quando faz isso, ela é sem piedade. Ela te joga na cara a sua insignificância, ela te esfrega no chão até que você entenda que no grande esquema das coisas você não é nada. Veja, talvez
Você se acha o dono da verdade. E talvez se pergunta por que ninguém te aplaude como você acha que merece. Mas talvez seja a hora de descer desse pedestal imaginário. Porque quanto mais alto você sobe, você está subindo na sua própria arrogância. E a queda vai ser dolorosa, amigo. Acredite, ela vem. Mais cedo ou mais tarde ela vem. E quando isso acontecer, espero que você tenha aprendido uma lição. A pretensão é o caminho mais curto para o próprio fracasso.